Os dois convidados colocaram ele na sua primeira posição, então é lógico que eu vou falar pouco sobre esse álbum e já vou passar a bola primeiro para Marcelo Parker, para ele começar falando sobre o álbum feito no Japão do Deep Purple. É um dos melhores discos ao vivo do rock, Parker. Não vou perguntar se é o melhor, porque aí a polêmica é um pouco mais... Mas um dos melhores, acho que com certeza, né? Sim, cara, isso ia ser uma das primeiras coisas que eu ia dizer. A gente fez em 1900, no ano 2020, eu não lembro qual foi o mês, que a gente falou sobre o Live at Leeds do The Who. Acho que ficou em primeiro também, se não me engano, né? Ou, Não enfim, lembro, mas acredito que sim. ficou muito bem colocado. Então, sim, quando se fala em disco ao vivo, os melhores, eu sempre penso nesses dois antes de mais nada, né? No álbum do The Who, de 1970, e nesse aqui. Depois é que eu vou pensar em outros, assim, para compor uma lista dos maiores. Acho que é, sim. O Purple, ele é uma banda, assim como outras dos anos 60 e 70, principalmente, que crescia muito ao vivo. Músicos exímios, né? Cada um no seu instrumento. E a base desse disco aqui é o Machine Head, que foi lançado em 72 mesmo, que já é um grande disco, muitos, inclusive, o tem como o principal disco do Purple. E eu acho que todas as músicas do Machine Head que estão aqui estão melhoradas nesse disco ao vivo. Era uma banda com solos longos, né, com muito improviso, as músicas elas sempre aumentavam também de duração nas suas versões ao vivo. E esse disco aqui é um perfeito exemplo disso, né, de onde a banda chegava em termos de desempenho em cima do palco. Né? Foi um disco... São 3 noites, né? Ele não é um disco extraído de um único concerto. Foram 3 noites, 2 em Osaka e uma em Tóquio. E ali eles gravaram, obviamente, os 3 shows, né? E escolheram essas versões que estão aqui e que não consigo imaginar versões melhores. Essa é a segunda formação, para muitos é a principal. Eu, durante muito tempo, eu achei. Hoje em dia eu já não sei, porque eu gosto muito da terceira também, né, que vem depois, que sai o Gillan e o Roger Glover e entra o Glenn Hughes e o Coverdale, entre outras coisas, porque são 2 vocalistas, né? Mas essa aqui, seguidamente, é tida como a principal, e talvez tenha sido ela, talvez não, foi ela que firmou o Purple como uma grande banda de rock pesado, porque os primeiros discos, como tantas bandas dos anos 60, ainda tinham uma influência muito grande dos Beatles, e aí tu vê que, hoje ouvindo, a gente vê que era uma banda assim, em busca da sua identidade, e a partir da entrada, então, do Gillan, no vocal do Roger Glover, a banda dá essa guinada, que é uma guinada que o Blackmore já estava querendo, meio que um cabo de força ali, porque o John Lord, o tecladista, vinha de uma formação clássica, e aí eles meio que fizeram um acordo, né, com essa nova formação. Eles gravaram aquele álbum Concert for Group and Orchestra, e a partir daí mergulharam no rock and roll, e aí veio o In Rock de 1970, e aí a banda passou a ter essa sonoridade pela qual ela é conhecida até hoje, né? A gravação desse disco é muito boa, né? Ouvi-lo nos fones, assim, é uma delícia, a gente ouve perfeitamente cada instrumento, a captação foi realmente muito boa. Outra coisa interessante, né, muitas bandas nos anos 70 e 80 também, talvez até hoje, eu sei que as bandas de metal até hoje fazem isso, gravavam discos ao vivo no Japão, enfim, um público caloroso, um público, é uma coisa meio ambígua, assim, por um lado, um público muito respeitoso, e disciplinado, né, aquela coisa de todo mundo sentadinho e as palmas só no final das músicas, então não era um público assim como é o público latino, por exemplo, que é outra região, América Latina, também é uma região onde as bandas, claro, isso mais dos anos 90 para cá, também gostam de gravar discos ao vivo para aproveitar esse calor do público. O público japonês não é assim, mas também é extremamente fã.
de rock, mesmo nos anos 60 e 70, quando as viagens eram muito mais restritas, né? As bandas tocavam basicamente na Europa e nos Estados Unidos, às vezes na Austrália, mas o Japão estava sempre fazendo parte do roteiro, sempre fez, né? E aí o Purple, então, também cumpriu esse roteiro e também gravou seu disco lá. Cara, muitas coisas, assim. Eu destacaria Space Trucking, que tem uma versão, que é do Machine Head, é uma versão muito longa, que tem uns 23 minutos, especificamente a bateria, cara. Esse som aqui é uma aula de bateria com uma série de ritmos e de levadas. Ian Pace, para mim, é um dos grandes bateras da história do rock. E se eu tivesse que justificar por quê, eu colocaria essa faixa aqui. E como eu falei antes, eu prefiro essas versões aqui do que as de estúdio, todas elas. Highway Star, quando dá vontade de ouvir, eu já penso direto nesse disco. Lazy, Strange Kind of Woman. Esses dias eu estava vendo aquelas reportagens quando a Gal morreu, né? E aí tinha umas imagens dela fazendo aqueles duelos com seu guitarrista, e muito semelhante ao que o Blackmore e o Gillan faziam na mesma época, né? E acho que aqui não sei se vocês têm alguma informação de alguma influência ou não, me parece uma coincidência, mas ouvindo o Strange Kind of Woman esses dias, eu me lembrei dessas reportagens no dia da morte da Gal, e é a música desse disco aqui que a gente tem, então, uma amostra do que era comum com essa formação do Purple, né? Duelos em que a voz, a garganta do Gillan e os seus agudos eram testados no limite nessas provocações entre ele e o Blackmore. Então acho que é isso, cara. Eu poderia ficar muito tempo falando desse disco, realmente é um descasso, e o Purple tem outros discos ao vivo que são maravilhosos, inclusive com a formação que vem depois, né, com o Glenn Hughes e o Coverdale. Então, acho isso, assim, é um dos grandes discos ao vivo do rock, com certeza, e é uma banda que crescia muito ao vivo. Eu acho muito, muito justo que eles estejam aqui nessa posição hoje. Maravilha, maravilha. Só para confirmar aqui, ou na verdade fazer uma retificaçãozinha, claro, Live at Leeds, maio de 70, no programa de maio de 2020, a gente destacou o Live at Leeds, mas na época eu nem lembrava, eu ainda não fazia as listas, né? Não era ranqueado, que é uma lista mais para a gente ficar para gerar o assunto, né? Mas foi um dos destaques, certamente, o Live at Leeds do The Who, do programa. E o Made in Japan do Deep Purple tá nesse hall, né, de descassos ao vivo, e não é algo simples um disco ao vivo conseguir captar o que as bandas fazem ou faziam ao vivo. O Deep Purple, como o Parker nos falou, é conhecido por essas apresentações vigorosas, com muita força, e eles não queriam muito lançar um disco ao vivo. Foi o selo japonês que meio que convenceu os caras a lançar, né? E aí eles gravaram os shows lá e, enfim, no fim das contas, lançaram e deu tudo certo. Mas eles tiveram todo um cuidado com essa produção para que o disco fosse um disco ao vivo, digamos assim, né, que não fosse qualquer disco, né? Chamaram o Martin Birch para ser o engenheiro de som e tudo mais, e acho que esse cuidado todo refletiu na qualidade do álbum. Tu acha que é por aí, Igor? E agora sim, abro a palavra para ti falar sobre o Deep Purple. É o principal motivo de eu ter te convidado para esse episódio. Fico orgulhoso até, porque é um álbum que realmente rende muito papo, né? Eu acho que quando a gente para refletir sobre a importância desse álbum, e claramente não é uma coisa comum a gente considerar um álbum ao vivo como um dos grandes álbuns da carreira de alguma banda, ou álbum definidor de um gênero, de um momento histórico da música, mas esse Made in Japan, ele tem esse condão, ele tem esse poder, né? Ele é um álbum
que meio que cristaliza uma espécie de estética do rock pesado naquela época, naqueles primeiros anos da década de 70. Essa questão de trabalhar o improviso de uma maneira brilhante, né, de fazer as extensões das músicas ao vivo, de conseguir colocar um peso absurdo, ao mesmo tempo ter uma certa picardia de arranjos, ter uma liberdade para fazer as coisas de uma maneira improvisada, lúdica, ao vivo. Isso é uma coisa que se tornou, né, com o passar do tempo, muito colada, muito conectada com a nossa visão do que é o hard rock setentista, né? E eu acho que o Made in Japan do Deep Purple, ele é decisivo para isso. Ele é um álbum que consolida essa ideia de que uma banda de metal, de rock pesado, tocando ao vivo nos anos 70, vai ter esse tipo de sonoridade, vai alcançar esse tipo de estética. Então, acho que ele tem essa importância. Eu até, pegando um pouquinho a tua provocação de início, Eduardo, eu não sei se eu diria que ele é o maior álbum da história do rock pesado ao vivo, porque para mim ele empata com o outro, né? Eu considero o Made in Japan e o Strangers in the Night, do UFO, para mim são os dois melhores álbuns ao vivo do rock de todos os tempos, assim. Acho que eles estão numa briga de foice no escuro para definir qual é o melhor. Mas me parece que se eu fosse colocar como critério de desempate a importância para uma época, bom, aí o Made in Japan ganha com alguma folga. Ele é um álbum que realmente define a carreira do Deep Purple, ele define todo um momento do rock pesado, e eu acho interessante isso que o Parker colocou, né, dessas brigas não, né, mas desses duelos entre voz e guitarra, né, esse desempenho de todos os integrantes, que é bastante superlativo, né, todos têm momentos de brilho e de uma quase arrogância lúdica tocando seus instrumentos. Para mim, uma das músicas mais marcantes desse álbum é a versão de Child in Time. Eu acho extraordinária. Eu acho que é uma coisa quase celestial que eles conseguiram fazer nessa versão ao vivo. E é engraçado porque o próprio Ian Gillan, o vocalista do Deep Purple, ele diz que na época ele encarava cantar Child in Time ao vivo meio como um atleta olímpico encararia uma competição que ele faria na arena ou enfim, no seu esporte, né? Que para ele era uma questão profundamente física, assim, ele se sentia um atleta mais do que um vocalista cantando Shine in Time naquela época. Eu acho que qualquer um que escutar a versão que consta no Made in Japan vai entender o que o Ian Gillan está querendo dizer, porque realmente é uma questão que, do ponto de vista físico, inclusive, para um vocalista, para um cantor, é extremamente complicado, né? Porque ele sussurra, ele canta com a voz bem próxima do blues e de repente ele dá agudos altíssimos, depois ele dá agudos ainda mais altos e depois ele ainda sobe um pouquinho mais. Ali tem uma questão que é realmente quase de um atleta da música, talvez tanto ou quase mais do que exatamente um intérprete, alguém que está cantando, assim. E eu acho que para apreciar hoje, 50 anos depois, apreciar o Made in Japan na sua plenitude, é preciso, não que eu queira que esteja dizendo que o Made in Japan seja um álbum datado, ele não é absolutamente datado, mas ele ganha uma camada extra na medida em que a gente compreende como ele é o retrato de uma época, de como ele é nem o próprio Deep Purple hoje, ao vivo, não toca exatamente do jeito que ele tocava na época do Made in Japan. Ele ali tem um retrato de um momento de uma das grandes bandas da história do hard rock, no seu momento talvez de maior destaque, né, com os músicos no auge, Rich Blackmore no auge, o Ian Pace debulhando, destruindo na bateria, né, John Lord fazendo coisas inacreditáveis no teclado. Então, são 5 músicos que estão muito no auge, que estão muito naquele momento do auge atlético, inclusive, da questão de ser um músico, de ser um instrumentista, e eu acho que isso se reflete muito no Made in Japan, que é um álbum que é para ouvir se divertindo mesmo, né? Um álbum que traz essa diversão e consegue isso
que era para ser tão óbvio, mas que é tão pouco comum nos álbuns ao vivo, né? A gente realmente se sente como se estivesse lá no meio dos japoneses assistindo uma apresentação do Deep Purple em 1972. É um álbum absolutamente fundamental para quem curte hard rock, para quem gosta do rock setentista. Não tem como não ter o Made in Japan na sua prateleira.